já chama a atenção. Mesmo com poucos dias de campanha, a propaganda ilegal já está sendo denunciada. Em menos de um mês do início da campanha eleitoral, as denúncias de propaganda irregular começaram, ainda que em pequeno volume, a aparecer nos registros do Tribunal Regional Eleitoral, que disponibilizou um link para facilitar a participação dos eleitores. Do dia 1º até quinta-feira da semana passada, dia 24, os internautas informaram 49 casos de publicidade que consideraram abusivas, a maioria deles referentes a candidatos a deputado estadual e federal. A expectativa da Justiça Eleitoral é que a fiscalização dos eleitores, que ocorre para auxiliar o controle já feito pelo Ministério Público Eleitoral, aumente nas próximas semanas. Bom, para entender melhor essa questão da propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode, o que fazer, o que não fazer, vamos conversar com o chefe do setor de propaganda eleitoral do TRE, Diogo Cruvinel. Muito obrigado por sua presença aqui. Uma boa noite. Boa noite. Então, vamos tentar entender um pouco essa questão da propaganda ilegal, porque nós estamos nos acostumando durante muito tempo a essa invasão das propagandas no período eleitoral. O cidadão comum se sente às vezes incomodado, mas não tem a compreensão exata do que pode e o que não pode. Em linhas gerais, aquelas que são as mais importantes, permissões e proibições. Antes da gente entrar na questão das permissões e proibições, é bom a gente fazer um apanhado geral da ideia da propaganda eleitoral. Sim. Que, assim como qualquer outro tipo de propaganda, mesmo daqueles produtos que estão à disposição no mercado, a propaganda ela leva uma mensagem a alguém, seja ao consumidor, seja ao eleitor. E é importante ficar claro o seguinte, que a propaganda, mais do que um direito dos candidatos de se fazerem conhecidos e levarem as suas propostas, é um direito do eleitor de conhecer as opções que tem para votar no dia das eleições. Então, não é possível falar em democracia, em um Estado democrático, se eleitores não tiverem acesso à informação sobre os candidatos que estão disputando as campanhas. Então, o primeiro ponto é esse. Existem aquelas propagandas que são mais invasivas e menos invasivas, e diversos tipos de propagandas que são permitidas, né? Mas que, embora permitidas, devem atender alguns limites estabelecidos em lei. Então, por exemplo, os cavaletes, que foram bastante utilizados nas eleições passadas, né, de 2010 e 2012, ainda não começaram a aparecer com tanta força assim nas ruas, né, mas é um tipo de propaganda permitida, tá? Só que o candidato ou partido tem que colocar e retirar diariamente aquela peça publicitária entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. É um tipo de propaganda que pode ser colocado ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhe o tráfego de pessoas e de veículos. Perfeito. Com relação à internet, que é uma grande preocupação. Hoje, as redes sociais tomam conta da informação. Ninguém sobrevive sem Twitter, Facebook e o WhatsApp, que é a nova mania da informação na forma de contato social direto. O que é regulamentado para esse tipo de comunicação? Nós temos percebido aí que as campanhas elas têm migrado para a internet, elas têm saído das ruas e migrado para a internet. E a própria Justiça Eleitoral incentiva esse tipo de propaganda porque é um tipo de propaganda mais limpo, né? Não tem aquele impacto ecológico negativo nas ruas e até da sujeira mesmo das cidades, né? Então, a gente incentiva esse tipo de propaganda, é permitido por lei essa propaganda eleitoral na internet, mas tem regras também. Então, olha só, o candidato e o partido eles podem fazer propagandas nos seus sites, podem fazer também nos blogs e redes sociais, inclusive por e-mail. O candidato e partido pode enviar e-mail para os eleitores, assim como aquela propaganda postal física, né? Pode enviar uma cartinha para a residência do eleitor, ele pode fazer isso virtualmente também pelo e-mail. Agora, a regra do e-mail é o seguinte, no texto da mensagem tem que conter um dispositivo que possibilite ao destinatário solicitar o seu descadastramento daquela lista de quem está remetendo o e-mail, tá? Uma regra importante é o seguinte, não é permitido nenhum tipo de propaganda paga na internet. E também não é permitido propaganda em sites de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos
ou em sites de entidades da administração pública. Então, portais de notícias e sites de câmaras de vereadores ou assembleias legislativas não é permitido. Empresas que estejam apoiando um candidato podem colocar no seu site a propaganda desse candidato? Não, a propaganda em sites de pessoas jurídicas não é permitida, ainda que gratuitamente. Perfeito. As carreatas, existe alguma limitação para carreatas e comícios? Já vou incluir as duas manifestações externas. Olha, os dois tipos de propaganda são permitidos, eles devem respeitar ali alguns horários, né? O comício é permitido até 48 horas antes da data das eleições. É permitido a sonorização fixa desse comício, inclusive por meio de trio elétrico. O trio elétrico ele não é permitido circulando no município, mas sim, parado, amplificando o som do comício, ele é permitido sim. Carreatas e passeatas, a mesma coisa. Pode, inclusive com um carro de som na frente, não, é comum isso, né? Mas nesse caso, o candidato não pode subir no carro de som e começar a discursar, transformando aquele evento num comício móvel, né? Voltando no comício, não é permitido a contratação de artistas para animar o evento, chamado showmício. Isso desde 2006, que a legislação eleitoral não permite. Com relação a eleitores que trabalhem ou divulguem os seus candidatos, eles têm alguma limitação? Eu posso, no meu carro, colocar o que quiser, eu posso vestir a camiseta que quiser, usar o boné que quiser, ou existe uma limitação nesse sentido? Olha, existem algumas questões, sim. Adesivo em carro é permitido, mas não pode, por exemplo, plotar o carro inteiro, né? Alguns candidatos fazem isso e a Justiça Eleitoral vem coibindo essa atitude. Nem o carro do candidato pode ser plotado, nem o seu veículo mesmo. Não, nem o seu veículo, nem aqueles veículos de campanha, né? Em relação a camisetas, bonés, chaveiros, canetas, aqueles brindes, isso não é permitido pela legislação, né? O candidato e partido não pode oferecer qualquer bem que possa oferir vantagem ao eleitor. Isso pode ficar configurado como sendo uma compra de votos, né? Uma captação ilícita de sufrágios. O candidato que fizer isso pode ter o seu mandato cassado e se tornar inelegível pelo prazo de 8 anos. Para finalizarmos, algumas das coisas que tinham que ser esclarecidas para o eleitor e para aqueles que disputam as eleições ficaram de fora dessa nossa conversa? Certamente, são vários os tipos de propaganda eleitoral. É bom o eleitor que quiser ter um conhecimento maior sobre esse tipo esse período eleitoral, né? Consultar o site do TRE, Perfeito. Existe um material orientativo lá do que pode, o que não pode. E a Justiça Eleitoral de Minas, o TRE de Minas, conta também com a ajuda dos eleitores para a fiscalização das propagandas irregulares. Então, aquele eleitor que quiser contribuir, colaborar com a Justiça Eleitoral, pode também, acessando o site do TRE de Minas, www.tre-mg.jus.br, acessar o sistema de denúncia online. Ele vai preencher um formulário com informações sobre a propaganda denunciada e seus dados pessoais, então não é permitida a denúncia anônima. Sim. Lembrando que esses dados pessoais ficarão restritos à Justiça Eleitoral e não serão divulgados de maneira alguma. Então o eleitor ele pode ficar tranquilo. Agradecer ao chefe do setor de propaganda eleitoral do TRE de Minas Gerais, Diogo Cruvinel, muito obrigado. Esteja sempre à vontade para vir até aqui para qualquer esclarecimento, inclusive porque nós, veículos de comunicação, estamos costumeiramente utilizando a forma de divulgação, sob o ponto de vista da informação dos candidatos e de suas campanhas, e nós mesmos temos um bocado de dúvida para dirimir. Esteja à vontade, venha aqui a hora que quiser. Eu é que agradeço e estou à disposição. Muito obrigado.